Não está gravando? Boa noite a todos. Eu sou o Edenir Rodrigues Pereira Filho. Eu estou como coordenador pro tempore do programa de pós-graduação profissional em Química. Essa reunião está acontecendo no dia 29 de março de 2023. Aqui estão os meus e-mails e o e-mail do programa, né? Então, a ideia é tentar preparar um vídeo bastante instrutivo para poder ajudar os atuais alunos e os futuros alunos também. Na descrição desse vídeo tem o tempo onde aparece determinados pontos da apresentação. Então, a pessoa pode ver lá no tempo 5 minutos, vai aparecer tal coisa, pode clicar diretamente lá nos 5 minutos. Quer rever um determinado assunto várias vezes, ficou em dúvida? Clica no tempo e você chega lá. Então, o sumário dessa apresentação, eu pretendo falar sobre esses tópicos aqui, né? Primeiro, o que é a pós-graduação, né? Por que vocês estão aqui? Quais são as características dos cursos de pós-graduação, né? Qual é o órgão que regulamenta esses cursos? Como funciona o mestrado profissional em Química da UFSCar? Quais são as características do curso de mestrado profissional? Quais são as áreas que nós temos e como que é o edital de ingresso? Quando que ele é lançado? Qual que é a estrutura do curso? Quais são os detalhes importantes? Quais são uma situação bem interessante para você poder fazer o curso? Eu gostaria de ir no site do programa, para mostrar algumas coisinhas para vocês, e também mostrar o que pode acontecer com vocês após o término da defesa, né? Após o término da defesa. Então, são sobre esses tópicos que eu gostaria de falar para vocês aí durante essa apresentação. Bem, e também a minha opinião e algumas considerações finais, e vou depois abrir um segundo vídeo com perguntas, né, da plateia, né, perguntas dos estudantes que estão aqui. Bem, primeiro, o que é a pós-graduação? A pós-graduação é um conjunto de cursos, os quais podem ser divididos em mestrado e doutorado acadêmicos, mestrado e doutorado profissionais. E tem também as especializações. Então, esses são os tipos de cursos de pós-graduação que existem no Brasil e no mundo também, né, em várias partes do planeta. E esses cursos são feitos após a graduação, né? A pessoa precisa ter uma graduação e o objetivo deles é fazer com que o profissional adquira um conhecimento extra, um conhecimento maior sobre um determinado assunto. Existem dois tipos de curso de pós-graduação. Essa é uma grande fonte de confusão entre as pessoas que vêm fazer o mestrado profissional ou vêm buscar informações. Nós temos os cursos stricto sensu. No curso stricto sensu, há um tema que deve ser estudado, e o estudante deve apresentar como produto final uma dissertação, no caso do mestrado, ou uma tese, no caso do doutorado. Esse produto, né, essa dissertação ou essa tese, é apresentado diante de uma banca examinadora, que é composta por pessoas que têm o título de doutor, né? Então, o stricto sensu é o mestrado profissional que vocês estão fazendo, né? E esse stricto sensu pode ser acadêmico, mestrado e doutorado acadêmicos. Geralmente, o mestrado dura 2 anos, o doutorado dura 4 anos. Mestrado ou doutorado profissionais, que tenham o mesmo tempo, né? O mestrado profissional e o mestrado acadêmico têm a mesma duração. No final, o estudante recebe um diploma de mestre ou de doutor, né? Então, isso é stricto sensu. Tem também o lato sensu. O lato sensu são aqueles cursos mais rápidos, sendo, assim, bem interessantes para aquelas pessoas que têm pouca disponibilidade de tempo. Além disso, em muitos casos, não há um tema específico a ser defendido para uma banca. Ao final do curso de especialização, o aluno recebe um certificado, que não é válido como diploma. Tá? Então, o lato sensu são as famosas especializações. E essas especializações,
olha só podem ser chamadas de especialização se tiver pelo menos 360 horas aula, né? Os cursos estricto sensu, o mestrado tem, por exemplo, cerca de 1.500 horas de atividade, entre aulas, a dissertação que vai fazer, e o doutorado, o dobro disso, basicamente. Então, essas são as principais diferenças. No stricto sensu, tem uma dissertação, tem uma tese, tem um tema. No lato sensu, não tem a dissertação, não tem a tese, às vezes, em alguns casos, tem um certo tema onde o aluno, né, o estudante defende ou apresenta isso para uma banca, ou geralmente faz uma prova, né, depende muito do tipo de especialização que há no mercado hoje em dia. Mas o mais importante é, olha só, um curso de 30 horas que você faz, de 50 horas, não é uma especialização, né? É um curso que você fez. Então, toma muito cuidado com essas coisas, né? Com esses termos. E quem é que controla tudo isso? Quem controla tudo isso, né? Quem regulamenta esses cursos é a CAPES. A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Aqui está o endereço da CAPES. Então, se você quer saber se um curso é reconhecido pela CAPES, entra lá no site da CAPES, veja se o curso está lá, entra no site do curso, veja se essa informação está lá também, né? E qual que é a melhor opção entre o stricto sensu e o lato sensu? Não tem melhor opção, né? Não existe uma melhor opção. O que a pessoa, né, tem que ver é qual é a opção, né, que mais é mais adequada para o seu atual estágio profissional, né, a sua atual necessidade, né. Então, a pessoa já fez uma graduação, já fez uma especialização, e ela quer continuar crescendo, então ela pode migrar para o stricto sensu, né, pode tentar fazer o stricto sensu também. Então, não existe, assim, não dá para você escrever numa pedra, isso é melhor do que aquilo. Não, não é o caso. O caso é, você tem que ver o que você quer da sua carreira profissional. O mestrado profissional em Química da UFSCar, ele é voltado para profissionais atuantes em empresas ou centros de pesquisa ou escolas, né, tanto da rede pública quanto privada. Esses profissionais devem possuir o diploma de graduação, quer seja em química ou outras áreas correlatas, como farmácia, engenharia de alimentos, né, biotecnologia, por exemplo. O nosso curso, ele é stricto sensu, ele existe desde 2008, então aí já temos 15 anos. A primeira defesa foi em 2010, né, que ocorreu a primeira defesa do mestrado profissional. Não é uma especialização, né, é um stricto sensu, o aluno tem que defender uma dissertação. Também não é uma consultoria, né, não é coaching. O estudante, ele tem que ser um funcionário da empresa ou da escola, né? Ele tem que estar empregado para poder fazer o curso de mestrado profissional aqui na UFSCar, profissional em Química. Característica do curso, objetivos. Então, o grande objetivo do curso de mestrado profissional é capacitar o estudante, é incorporar o método científico à prática profissional do estudante, do profissional, né, que está lá na empresa, que está lá na escola. Introduzir novas técnicas, novos conhecimentos, novos métodos de ensino, novos processos, né? Ou seja, a ideia central é transformar o profissional. E é claro que o profissional ele precisa querer ser transformado, né? Não adianta só o programa, ou só o orientador ficar lá batalhando e o profissional, né, não se engaja. O curso ele é gratuito, tá? Mas a gente também não oferece nenhum tipo de bolsa, e a ideia é que a empresa, ou o centro de pesquisa, ou a escola, apoie esse profissional, né? Quer seja disponibilizando tempo para ele poder assistir às aulas, disponibilizando tempo para ele poder, eventualmente, vir em São Carlos e conversar com o orientador, ir na secretaria, resolver alguma coisa, algum problema, né, fazer uma busca bibliográfica, né. Então, a ideia é que a empresa tem que apoiar. E por que isso é importante? Porque
que o projeto que o aluno vai desenvolver é de interesse da empresa, é de interesse da escola, né? Então, olha só, o projeto é de interesse da empresa, é de interesse da escola. Então, a empresa também vai ganhar com esse curso, né, com esse projeto de mestrado profissional que o aluno vai desenvolver. Então, a empresa precisa, de uma certa forma, apoiar o profissional. E quais áreas que nós temos no mestrado profissional? Nós temos duas áreas. A área de ensino de química, que é voltada para professores da rede pública, da rede privada de ensino, do ensino médio, e o mestrado da área de química tecnológica, que é voltado para pessoas que estão lá em empresas, que estão em centro de pesquisa, né, em indústrias farmacêuticas, em indústrias químicas de maneira geral, em indústrias de fertilizantes, né. A química, ela consegue permear em vários locais. Então, em todo tipo de indústria sempre tem um químico lá atuando. Então, a área de química tecnológica é para esse profissional. O edital de ingresso. O edital de ingresso, geralmente, ele é divulgado no segundo semestre de cada ano. As inscrições ocorrem, geralmente, de novembro a dezembro. O processo de ingresso, ele é dividido em duas etapas. A primeira delas é a realização de uma entrevista. Geralmente, essa entrevista ocorre em janeiro. E nessa entrevista, o estudante, né, o candidato, ele vai expor para uma banca, que é formada por dois professores, o que ele pretende fazer. Ele já tem que ter um orientador, tem que ter uma carta de aceite desse orientador, né? O orientador já tem que estar definido, né? Isso é importante, o orientador já tem que estar definido, e ele vai apresentar a ideia do projeto. 5 slides, né, sobre a ideia do projeto, e a proposta é que ele sendo aceito, essa ideia vai amadurecendo e vira um projeto, e depois, no final, vira uma dissertação. A ideia central do projeto deve estar associada ao estudo de problemas ou desafios da área de atuação do profissional, né? Se o aluno X trabalha numa empresa de, por exemplo, tintas, né? Então tem que ser um desafio daquela empresa, né? A determinada aluna trabalha na escola Y, na cidade de Araraquara, por exemplo, ou Jabuticabal, ela vai desenvolver uma ideia, uma nova proposta de ensino e vai aplicar isso dentro da sala de aula. Então, a ideia central do projeto é atrelada ao local onde o aluno, né, trabalha. É necessário empresa é necessário o apoio da empresa, da escola. Esse apoio ele é dado por escrito, tem um documento, olha, nós apoiamos o fulano fazer o mestrado, né? O projeto deve ser realizado preferencialmente dentro da empresa, dentro da escola. É claro que se a empresa não tiver uma determinada técnica ou uma determinada instrumentação, ele pode procurar o departamento e ver se o departamento tem e tentar fazer alguns experimentos lá, né? Então, a ideia central é essa. Qual que é a estrutura do curso? O curso funciona da seguinte maneira. Então, são 2 anos, né? 4 semestres. Então, a ideia central é a seguinte. No primeiro semestre, o aluno ele deve realizar as disciplinas obrigatórias. No caso da área de tecnológica, a disciplina obrigatória se chama Química Avançada e tem 13 créditos. E também fazer uma disciplina que se chama Preparação do Projeto. Então, aquela ideia que ele apresentou lá na entrevista, ele vai, ao longo do primeiro semestre, desenvolvendo essa ideia e transformar ela em um texto. Bem, a disciplina Química Avançada é uma disciplina convencional, tem uma sala de aula, tem um professor, e o professor passa um conteúdo para os alunos. A disciplina Preparação do Projeto é uma disciplina que ela não existe fisicamente, não tem uma sala de aula para essa disciplina, né? Essa disciplina é entre o aluno e o orientador, né? Então, é só o orientador e o aluno que vão trabalhar naquele texto para transformar aquilo lá num projeto.
O aluno, né, preferencialmente, ó, idealmente, deve também fazer as disciplinas optativas e, com isso, completar os 40 créditos em disciplinas. Então, o curso de mestrado profissional, ele tem 100 créditos. 40 créditos são em disciplinas. E o ideal é que ele faça esses 40 créditos no primeiro semestre. Os outros 60 créditos é a dissertação, né? É a dissertação de mestrado. No final do primeiro semestre, o aluno precisa apresentar o projeto, né? Essa apresentação do projeto é a avaliação da disciplina preparação do projeto. Essa banca é formada pelo orientador e mais dois doutores, né? E a ideia é o aluno mostrar, eu vou fazer isso. Preferencialmente, é muito importante que o aluno faça o exame de inglês, né? O exame de língua inglesa é uma exigência da CAPES, né? Todos os alunos de mestrado, doutorado devem fazer, né? Então, e tem uma pontuação que ele deve atingir. Bem, passando pelo primeiro semestre, ele vai para o segundo semestre, onde ele vai desenvolver o projeto, né? Vai realizar os experimentos, vai fazer análise de dados, vai discutir os resultados e vai repetir eventuais experimentos, vai fazer uma análise estatística dos dados, vai fazer uma validação dos resultados, né? Vai montar o, o escopo, né, o esqueleto geral dos experimentos que foram feitos, os resultados, fazer eventuais relatórios para apresentar para o orientador, para a empresa, né? Terceiro semestre, continuação do desenvolvimento do projeto, e no final do terceiro semestre, o ideal é que o aluno faça um exame de qualificação, né? Esse exame de qualificação, nós também chamamos de seminário, é um momento onde o aluno ele vai apresentar os resultados obtidos, né? Também para uma banca de 3 pessoas, orientador e mais dois membros, né? 2 doutores, né? Sendo aprovado nessa exame de qualificação, ele vai iniciar a redação da sua dissertação, né? Então, veja que no primeiro semestre ele apresenta o que ele vai fazer. No terceiro semestre, ele apresenta o que ele fez, né? Pode ser 80% do que ele já fez, né? Por exemplo. E no quarto semestre, ele conclui a redação da dissertação e apresenta, né, a defesa para uma banca, também composta por 3 pessoas, orientador e mais 2, né? Então, a situação ideal é essa para o curso de mestrado profissional. O primeiro semestre é o mais crítico de todos, e ele tem algumas peculiaridades, né? Então, a disciplina obrigatória, que se chama Química Avançada, possui 4 módulos: analítica, inorgânica, orgânica e fisicoquímica. É cerca de um mês para cada módulo, e é avaliada de forma independente pelo professor responsável. São 4 módulos, cada módulo é dado por um professor, e cada professor tem um mês, né, basicamente, 4 semanas, basicamente, por módulo. Ela é ministrada às sextas-feiras, em um horário a ser combinado com os respectivos professores. Tem professor que dá na sexta-feira de manhã, tem professor que dá na sexta-feira à tarde, né, essa parte do módulo dele. Isso aqui é para a área de tecnológica. Para a área de ensino, tem um outro conjunto de disciplinas. Essas disciplinas são, geralmente, às segundas-feiras. O ideal também é que o aluno faça a optativa. E essa optativa, ele tem que escolher entre com o orientador, né? Qual que é a disciplina? Eu vou trabalhar com cromatografia. Então, olha, vai ter uma disciplina sobre técnicas de separações. Então, faça essa disciplina. Vou trabalhar com espectrometria de massas. Vai ter uma disciplina do professor X. Então, além da obrigatória, faça essa optativa aqui. Bem, e em paralelo, o aluno tem que escrever o projeto, né? Esse projeto aí tem cerca de 20 páginas, olha só, é uma introdução, objetivos, justificativa, materiais e métodos, resultados esperados ou metas a serem atingidas, né? Referências. Então, basicamente é isso, né? O projeto. E o total aqui soma geralmente 20, 23, 25 páginas, né? No máximo.
A banca de avaliação é composta pelo orientador e mais dois doutores. Pode ser um doutor que está na empresa, onde o aluno trabalha. Se a empresa onde ele trabalha tiver algumas pessoas com doutorado, essas pessoas podem compor a banca. Só não pode ser o chefe imediato, né? Tem uma portaria da CAPES que impede, né, que chefes imediatos componham a banca, né? A única pessoa, vamos dizer assim, chefe imediato que pode estar na banca é o orientador. Os outros não podem ter nenhuma relação de parentesco com o estudante, por exemplo, não pode ter nenhuma relação de hierarquia com o estudante, né? Então, essas coisas são importantes para a gente poder é, nos balizar. Ainda no primeiro semestre. No primeiro semestre, o aluno apresenta, né, então, esse projeto, né, apresenta o projeto que ele redigiu, e esse projeto que ele redigiu, ele faz parte também da segunda etapa do processo seletivo. O processo seletivo é a entrevista, que acontece lá em janeiro, e a apresentação do projeto, que acontece no final do primeiro semestre do ano. Então, olha só, isso está lá no edital. Artigo 7. No final do primeiro semestre, como alunos regulares, os discentes que atingirem conceitos A ou B na disciplina Preparação do Projeto Profissional serão considerados aprovados na segunda etapa do processo seletivo e poderão se matricular em definitivo para dar continuidade às atividades de pesquisa. Então, isso está lá no edital. Então, os alunos que ingressaram agora, eles só vão ser alunos definitivos se atingirem conceitos A ou B na disciplina de preparação do projeto. Então, essa disciplina é muito importante. Então, é bom que vocês conversem com seus orientadores o quanto antes, né? Marquem um Meet, um WhatsApp, alguma coisa assim, para poder conversar com ele. Ainda no primeiro semestre, idealmente, é importante que você faça o exame de língua inglesa. Essa tabela aqui está lá no site do programa. Então, por exemplo, o aluno que vai fazer o TOEIC, o aluno de mestrado profissional que vai fazer o TOEIC, ele precisa ter uma nota de pelo menos 395. O aluno que vai fazer o Test of English for Academic Purpose precisa ter 35 pontos, né? Então, essas são as opções de exames de língua inglesa que o nosso programa aceita. O ideal é que o aluno faça isso no primeiro semestre, mas ele tem até o 12º mês para fazer esse teste. Ah, Edenir, eu fiz uma vez, não passei. Faz de novo. Você vai fazer quantas vezes forem necessárias até você conseguir a nota, né? Ah, Edenir, qual teste que eu faço? Eu estou perdido aqui. Faça o teste mais fácil. Eu não sei qual que é o mais fácil, né? Mas vocês podem conversar com outros colegas que já fizeram e tentar se inteirar sobre esse assunto. Ou vocês podem procurar, né, as escolas que oferecem esses testes e ver, sentir o drama, né? Muitas escolas oferecem simulados, aí vocês podem fazer alguns simulados para ver como é que funciona o teste, para ver se você está com o inglês afiado para passar nesse teste, ou se você precisa estudar um pouco mais, né? Então, essas são as opções. Muito cuidado com essa tabela, porque essa tabela a gente está aprimorando ela todos, sempre, né? Todo semestre a gente muda alguma coisa. Ou coloca um teste novo, ou muda a pontuação, então fiquem atentos a isso. E não deixem, isso aqui é uma coisa muito complicada, não deixem, muito complicada se você for enrolado. Se você for uma pessoa que consegue se programar, não, não vai se tornar complicado. Então, tente fazer isso aqui para que esse problema não se torne um complicador lá no final, né? Porque se você não fizer o exame de inglês,
você não pode fazer o exame de qualificação. Se você não pode fazer o exame de qualificação, você não pode defender. Então, não adianta você ter uma dissertação linda, maravilhosa, com experimentos espetaculares, se você não passou no inglês, tá? Uma coisa vai prender na outra. Estrutura do curso, a dissertação. Lá no quarto semestre, terceiro, quarto semestre, você vai redigir a dissertação, né? A dissertação deve mostrar de forma clara qual foi o produto gerado, né? A pessoa trabalha na escola Y, desenvolveu um novo método de ensino. Então, esse é o produto. Quais foram os benefícios gerados aos alunos depois que viram isso aqui? As notas melhoraram. Melhorou quanto? Né? Ou a pessoa trabalha na empresa X. Eu desenvolvi um método cromatográfico que permitiu uma economia em colunas cromatográficas da ordem de R$ 100.000 por semestre. Né? Então, mostre esses dados. Né? A CAPES pede que a gente mostre esses dados. Né? Quais são os benefícios? Se você conseguir quantificar esses benefícios, né, em termos de valores, em termos de nota que o aluno melhorou, coloque no texto. Se durante a parte experimental foi gerado resíduo, qual foi a destinação desses resíduos? Qual foi o tratamento desses resíduos? Então, mostre todos esses aspectos durante o texto, né, no texto da dissertação. Alguns detalhes importantes. A matrícula deverá ser renovada semestralmente. Então, vocês fizeram a matrícula agora, no mês de fevereiro, né, no final de fevereiro. Aí, lá no mês de junho, julho, vocês vão ter que renovar a matrícula, né? Todo semestre renova a matrícula. E aí, o aluno, ele vai ter que apresentar as notas dele, né? E tem um parâmetro importante que se chama rendimento médio ponderado, esse MP aqui, né? O aluno que obter rendimento médio inferior a 2,25 no primeiro semestre letivo, que é esse, no caso de alguns de vocês, e nos períodos letivos seguintes em que cursar disciplinas, o rendimento acumulado médio não pode ser menor do que 2,5. Então, se o rendimento médio dos alunos do primeiro semestre for inferior a 2,25, ele está desligado. Se no semestre seguinte, se eu pegar o rendimento acumulado e for menor do que 2,5, ele está desligado. E esse rendimento médio é calculado através dessa formulazinha aqui. Ó. Rendimento médio vai ser a somatória do número de créditos da disciplina que ele cursou, vezes um fator. Então, se ele fez uma disciplina e ficou com conceito A, esse fator é 4. Se ele fez uma disciplina e ficou com conceito C, esse fator é 2 dividido pela somatória do número de créditos. Olha só, vamos tocar em miúdos isso aqui. Vamos fazer um exemplo. Exemplo número 1. Alguns de vocês estão cursando aí 3 disciplinas, 2 disciplinas. Então, vamos ver que um aluno cursou 3 disciplinas no primeiro semestre e obteve os seguintes níveis. A disciplina de 13 créditos que ele fez, conceito A. Uma disciplina de 10 créditos que ele fez, conceito B. Uma disciplina de 14 créditos, que é a preparação do projeto, conceito A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o A, equivale a 4, e tem 13 créditos. Então, 4 vezes 13. Eu vou somar. O B equivale a 3, e tem 10 créditos. 3 vezes 10 está aqui. E vou somar. Com a terceira disciplina, ele tirou conceito A, equivale a 4, 14 créditos, 4 vezes 14. Então, eu vou fazer essas multiplicações, vou somar, e vou dividir pela quantidade de créditos que essas 3 disciplinas têm, né? 13 mais 10 mais 14. Olha só, o rendimento ponderado, 3,73. É maior que 2,25, então o aluno continua no programa. Um exemplo 2, um aluno fez também 3 disciplinas, só que ficou com conceito C, D e B. Olha só o que acontece aqui. Então, o C equivale a 2 e tem 13 créditos. 2 vezes 13. O D equivale a 1. E são 10 créditos na disciplina que ele ficou com D. 1 vezes 10, 10 mais.
O B equivale a 3, 3 vezes 14. Vou somar tudo isso e vou dividir pelo número de créditos. Isso dá 2,11, né? Então, o aluno estaria automaticamente desligado. Essa regra não é uma regra do programa, é uma regra da universidade. Então, esse é um caso de desligamento. É raro acontecer isso, né? Particularmente, é bastante difícil isso acontecer, né? Nos últimos 10 anos não aconteceu em nenhuma situação, mas fiquem atentos, né? Para vocês não serem pegos de surpresa. Estrutura do curso, situação mais que ideal, né? Então, a coisa que eu gostaria da ajuda de vocês, eu vou divulgar isso nas redes sociais, e eu gostaria que vocês se tornassem multiplicadores dessa ideia. A situação mais do que ideal é o aluno cumprir os créditos em disciplinas antes de ingressar, né? Então, aí ele já entra no primeiro semestre só precisando fazer a preparação do projeto, né? Muitos alunos fazem isso, e isso é uma situação muito boa, né? Porque o aluno ele já entra aí com um V0 alto, né? Já entra correndo, né? Com os dados, né, por exemplo, e ele só vai preparar o projeto e tem a possibilidade de defender um tempo mais curto, né? Então, essa é a ideia também que eu quero que vocês me ajudem aí a multiplicar entre as pessoas. E para cumprir esses créditos, o aluno pode fazer a química avançada como aluno especial, pode fazer alguma outra disciplina optativa como aluno especial, pode também fazer alguns minicursos da Escola de Verão em Química. A Escola de Verão em Química é um evento que acontece anualmente aqui no nosso departamento. Ele acontece sempre perto do Carnaval, né? Uma semana antes ou uma semana depois do Carnaval. Então, o aluno poderia tentar fazer 26 créditos no ano antes dele ingressar. No semestre que ele ingressar, ele faz a preparação do projeto, que tem 14 créditos, 26 mais 14, fecha os 40. Aí ele só precisa apresentar para a banca o projeto, fazer o inglês e, seguindo aqui o rito do curso, e no final chutar para o gol. Né? Essa é a ideia. Tá? Ó, vamos dar uma olhadinha lá no site. E tem algumas coisas muito importantes que eu gostaria muito que vocês vissem, né? Eu vou sair da apresentação, eu vou lá para o site do programa, lá tem vou mostrar os formulários, regimento e normas, e o PPG-PQ, né, o Programa de Pós-Graduação Profissional em Química, vai ter um novo site. Esse novo site deve estar pronto até o final do semestre, então peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Então vamos lá, deixa eu clicar aqui no meu navegador, eu vou entrar aqui no departamento de Química. Então, aqui no tal departamento de Química, se vocês forem, ó, departamento de Química é dq.fiscar.br, se vocês forem em pós-graduação, pós-graduação é ppgq.fiscar.br. Olha só, regimentos e normas. Todos vocês ingressaram a partir de 2018, né? Se eu não estou enganado. Então, aqui está o regimento e normas. Então, tudo isso que eu coloquei naqueles slides está bem explicadinho aqui, ó. Normas para mestrandos, normas para apresentação de seminários, somente para o curso de mestrado. Então, no seminário, aquele exame de qualificação que é feito no terceiro semestre. Então, como é que funciona isso? Né? A ideia é que, quanto tempo vai durar isso aí? Então, o aluno pode dar uma olhada aqui e ver quanto tempo, olha, durante a apresentação do seminário, somente são aceitas questões de esclarecimento após a apresentação, que deve durar no mínimo 45 minutos, no máximo 60, né? Então, se o cara quer saber quanto tempo eu tenho para falar no seminário, né, que é o exame de qualificação, de 45 a 60 minutos. Então veja as normas aqui, pessoal, isso é muito importante, porque isso aqui é uma espécie de um contrato. Olha só aquela tabela
da pontuação do inglês, né? Isso aqui é uma espécie de contrato, né? Vocês não podem assinar um contrato sem ler ele, né? Então, dá uma lida nisso aqui, porque essas informações estão aqui, não estão à toa aqui, né? Eu quero muito evitar aquelas situações assim, eu ouvi dizer que eu tinha que fazer isso. Olha, não cabe, vocês são profissionais, né? Então, as informações estão disponíveis. Os e-mails, eles existem, só mandar os e-mails. Eu perguntei para o meu colega, ele me falou isso. Seu colega pode estar mais desinformado que você e te passar uma informação totalmente errada, né? Então, toma muito cuidado, porque ultimamente, com essa história de pandemia, isso tem acontecido muito, né? A gente tem lidado no nosso programa com muitas situações de desinformação. O aluno não sabe a informação, né? O aluno não sabe que tem que fazer o inglês, mas está lá no regimento. Conversa com o seu orientador, pergunta para ele, né? Bem, então está aqui regimentos e normas. Olha só, se você clicar em formulários, então a primeira coisa que você vai fazer, por exemplo, é pedir à banca para a preparação do projeto. Ó. Designação de comissão para apresentação do projeto. Então, clica aqui. Olha só, precisa colocar aqui o nome, né, seu nome, o título do seu projeto e a banca. O orientador não entra, o nome dele não entra aqui, né? Ele já está automaticamente na banca, mas vai ser o orientador e mais dois doutores. Eles podem estar presentes fisicamente ou por VC. VC é videoconferência, né? E precisa de um suplente. Então, precisa aí dois titulares e um suplente, né? Aí a data, a hora, se já tiver o link do Google Meet, pode colocar aqui, ou se for presencial, já coloca aqui o nome do auditório. Como é que eu vou reservar o auditório? Conversa com as secretárias, manda um e-mail para as secretárias, conversa com o orientador. Orientador, por favor, vamos fazer no dia 20 de junho, minha apresentação, eu vou aí em São Carlos, então reserve um auditório para mim, tá? Não tem como você criar confusão, tá? Bem, vai fazer o exame de qualificação? Bancas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Seminário, designação da comissão para seminário do curso de mestrado profissional. Tá aqui. São o mesmo esqueminha. São dois nomes, dois titulares e um suplente, tá? Não é para ter confusão, pessoal. Vai defender? Designação da comissão examinadora para defesa. Olha só, aí aqui a coisa muda de figura. A gente precisa de 6 nominhos, né? Desses 6 nominhos vai ter 2 titulares. Geralmente, a gente coloca o que a gente quer em ordem preferencial, né? 2 titulares e vai ter 2 suplentes, né? Geralmente, aqui a gente sugere os nomes e o programa ele vai então fazer a seleção. Geralmente o programa ele segue com que o aluno e o orientador estipularam, né? Então aqui são 6 nomes, vai ser 2 titulares, ou seja, o orientador e mais 2 e 2 suplentes. Se alguém ficar impedido de vir, acontecer algum imprevisto, a gente chama o suplente, né? Isso é importante. E tudo isso tem que passar por uma reunião. Edeni, como é que eu vou saber essas reuniões, cara? Calendário acadêmico. Tá aqui. Então, olha só. As reuniões acontecem geralmente na primeira quarta-feira do mês. Então, no mês de maio, a reunião vai ser no dia 3 de maio. Assuntos devem ser entregues até o dia 26 de abril. Então, se você quer defender, apresentar o seu projeto no final de maio, apresente o pedido de banca na reunião do dia 3 de abril. Só que o pedido de banca tem que estar na mão da secretária até o dia 26, ou
Desculpa, dia 3 de maio, tem que estar até o dia 26 de abril. Ah, eu quero fazer a preparação do projeto, né, a apresentação do projeto em julho. Então, olha só, toma cuidado. A disciplina preparação do projeto é uma disciplina. Então, ela tem que começar e terminar dentro do período letivo. Aí, Deni, quando que acaba o período letivo? Julho, o período letivo acaba dia 14 de julho. Então, senhores alunos ingressantes, os senhores precisam defender o projeto de vocês até o dia 14 de julho. Aí, Deni, então vou marcar para o dia 10 de julho, tá? Então você tenta entrar com esse assunto na pauta da reunião de julho, ou melhor, na reunião de junho. Lá você tem que estar com o texto pronto, né, pessoal? Esse texto você não escreve, agora vai ter a Páscoa, então vou tirar a Páscoa para escrever o projeto. Não vai funcionar, né? Não é assim, o projeto você vai escrevendo aos poucos, né? Ah, em 1º de maio eu escrevo o projeto. Não, o projeto você vai escrevendo um pouquinho por dia, né? Troca uma ideia com o orientador, pede para o orientador exemplos, né, de projetos, né? Como é que escreve um projeto? Bem, então, aqui que eu tinha que mostrar no site, eu acho que eu já mostrei. Vamos agora continuar aqui a apresentação. O que vem pela frente, né? O que é fato? O que eu vejo no mestrado profissional? Eu vejo que a empregabilidade de quem conclui o curso aumenta de forma considerável, tá? Aumenta bastante. Aumentam também as possibilidades de crescimento dentro da empresa, mudança para posições de liderança dentro da empresa. Eu sei que tem empresas que elas só aceitam que um determinado funcionário se torne gerente, se torne líder, se ele cumprir alguns requisitos, como ter um mestrado, como ter uma especialização, como ter um doutorado. Então, tudo isso você vai galgando, né, etapas, né, você vai galgando benefícios. O aluno possui uma visão diferenciada quando comparado com aquela antes de ingressar no mestrado. Então, essa é a ideia, é isso que eu vejo, né? Eu já orientei aí 10 alunos do mestrado profissional e eu vejo que todos eles têm uma empregabilidade muito boa. A grande maioria deles foi promovida, tá? Isso é fato, isso eu vejo, eu estou vendo que eles são promovidos. Algumas, minha opinião e considerações finais. Existem muitos problemas para serem resolvidos, né, dentro das empresas, dentro das escolas. A demanda por soluções é alta. As opções para vocês são poucas. Mestrado profissional em Química, no Brasil, só tem em 2 locais. Aqui na Federal de São Carlos e na USP, Campus São Paulo. Tá? O diálogo entre esses dois setores precisa ser melhorado, né? O setor produtivo e o acadêmico. Há muito para aprender com as diferentes visões, né? O industrial, o acadêmico, e ambos os lados só têm a ganhar. O aluno no mestrado profissional requer um acompanhamento diferente daquele do acadêmico. O aluno vai ter uma agenda mais movimentada, né? Então, o aluno, às vezes, ele vai ter lá uma disciplina sexta-feira à tarde, a empresa vai liberar ele, mas quer que ele fique lá no sábado, quer que ele vá lá no sábado. Então, não é que o aluno vai trabalhar menos, o aluno vai trabalhar mais, tá? Isso é importante ser dito. Bem, aqui tem alguns sites, esse material está salvo em PDF, vai estar na descrição do vídeo, né? Então, vocês podem baixar depois. Em 2021, em maio, nós fizemos um workshop sobre o mestrado profissional, e eu fiz uma playlist que está aqui, tem várias coisas importantes lá também. Algumas coisas que eu falei aqui hoje são apresentadas lá também. Quem estiver escrevendo um projeto, é muito importante dar uma olhadinha nesse assunto aqui que se chama bibliometria, né? Fazer uma análise bibliométrica do assunto, né? Então, você pode olhar essa playlist aqui e ver como é que funciona isso, para que serve a bibliometria. Ela é muito importante, né?
Ele é bastante interessante para vocês terem uma visão geral dos dados, tá? Bem, eu vou encerrar esse primeiro vídeo por aqui, aí eu vou abrir a palavra para vocês, tá? Só um momentinho que eu já vou encerrar o vídeo.